Bem-vindo ao fascinante mundo do efeito borboleta, uma das teorias mais intrigantes da ciência moderna, que revela como tudo no universo está conectado por fios invisíveis de causa e efeito. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa teoria revolucionária, descobrir como ela nasceu, explorar exemplos reais que vão te deixar de queixo caído e entender como ela afeta sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Então, se prepara, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Nossa história começa em 1961, no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT. Um meteorologista e matemático chamado Edward Lorenz estava fazendo algo que hoje parece super comum, tentando prever o tempo usando um computador. Mas lembra que estamos falando dos anos 60, quando os computadores ocupavam salas inteiras e tinham menos poder de processamento que o celular que você está usando agora para assistir este vídeo. Lorenz tinha criado um modelo matemático simplificado para simular padrões climáticos. Um dia, ele queria reexaminar uma sequência específica que já havia rodado antes. Mas em vez de começar do início, ele decidiu economizar tempo pegando os dados do meio da simulação anterior. Aqui é onde a história fica interessante. Quando Lorenz digitou os números novamente, ele arredondou ligeiramente os valores. Estamos falando de uma diferença minúscula. Em vez de digitar 0561127, ele digitou apenas 0506. Uma diferença de apenas 0,0027. 3 casas decimais. Praticamente nada, certo? Quando Lorenz voltou depois de tomar um café e verificou os resultados, ele ficou chocado. O clima simulado não estava nem perto do resultado anterior. Aquela diferença microscópica nos dados iniciais tinha gerado um clima completamente diferente semanas depois na simulação. No início, Lorenz pensou que era um erro no computador. Mas após inúmeras verificações, ele percebeu algo revolucionário. Ele havia descoberto um princípio fundamental da natureza. Sistemas complexos como o clima são extremamente sensíveis às condições iniciais. A menor mudança no começo pode levar a resultados radicalmente diferentes no final. Em 1972, Lorenz apresentou um artigo com um título que entraria para a história da ciência. Previsibilidade, o bater de asas de uma borboleta no Brasil desencadeia um tornado no Texas. E assim nasceu o termo efeito borboleta. Mas o que exatamente é o efeito borboleta? Para entender isso, precisamos falar sobre a teoria do caos. Primeiro, vamos esclarecer algo importante. Quando os cientistas falam de caos, eles não estão falando de completa desordem aleatória. Eles estão falando de sistemas que são determinísticos, mas imprevisíveis. Deixa eu explicar melhor. Imagine um jogo de pinball. As leis da física determinam exatamente como a bola vai se mover. Não há nada de aleatório acontecendo. Mas se você soltar a bola de uma posição ligeiramente diferente, mesmo que seja 1 milímetro de distância, ela pode bater em obstáculos completamente diferentes e terminar em um lugar totalmente diferente. Isso é sensibilidade às condições iniciais. E isso é o coração do efeito borboleta. Sistemas caóticos estão por toda parte. O clima é o exemplo mais famoso. Por isso que previsões meteorológicas ficam menos precisas quanto mais longe no futuro tentamos prever. Não é porque os meteorologistas são ruins no trabalho deles, mas porque o clima é fundamentalmente imprevisível a longo prazo. O movimento dos planetas no sistema solar, quando observado em escalas de milhões de anos, também apresenta comportamento caótico. Populações de animais, turbulência em fluidos, o batimento do seu coração, o mercado de ações, padrões de trânsito em uma cidade grande, todos são sistemas caóticos. Lorenz também descobriu algo visualmente fascinante. Quando ele plotou as trajetórias do seu sistema climático em 3 dimensões, elas formavam um padrão que parecia asas de borboleta.
Este padrão ficou conhecido como o atrator de Lorentz e se tornou um símbolo icônico da teoria do caos. A teoria do caos também nos deu os fractais, padrões que se repetem em diferentes escalas. E sabe o que é incrível? A natureza adora fractais. Árvores, rios, montanhas, nuvens, flocos de neve, brócolis, todos exibem padrões fractais. É como se a natureza estivesse nos mostrando que existe ordem dentro do caos, padrões dentro da imprevisibilidade. Agora vamos para a parte que eu mais gosto. Exemplos reais do efeito borboleta mudando o curso da história. Em 1274 e novamente em 1281, Kublai Khan, o neto de Genghis Khan, tentou invadir o Japão com uma das maiores frotas navais já reunidas na história medieval. Centenas de navios, dezenas de milhares de guerreiros mongóis. O Japão estava praticamente indefeso. A invasão parecia inevitável. Mas em ambas as ocasiões, tufões massivos destruíram a frota mongol. Os japoneses chamaram esses tufões de kamikaze, vento divino. Pensa nisso. Se não fosse por padrões climáticos específicos que geraram aqueles tufões naqueles momentos exatos, toda a história do Japão seria diferente. Talvez a cultura japonesa como conhecemos hoje nem existisse. 26 de setembro de 1983. Plena Guerra Fria. Um oficial soviético chamado Stanislav Petrov estava de plantão em um bunker de detecção de mísseis quando os computadores indicaram que 5 mísseis nucleares americanos estavam a caminho da União Soviética. O protocolo era claro: relatar imediatamente aos superiores, que provavelmente ordenariam um contra-ataque nuclear massivo. Isso levaria a uma guerra nuclear global. Mas Petrov teve uma intuição. Algo não parecia certo. Por que os americanos lançariam apenas 5 mísseis? Se fosse um ataque real, seria muito mais. Ele decidiu, contra todas as regras, reportar o incidente como um falso alarme. E ele estava certo. Era um erro do sistema causado por reflexos de luz solar nas nuvens. Uma decisão, um homem, um momento. Se Petrov tivesse seguido o protocolo, você provavelmente não estaria aqui assistindo este vídeo, porque o mundo teria sido devastado por uma guerra nuclear. Em 1979, Steve Jobs visitou o centro de pesquisa da Xerox, a famosa Xerox PARC. Lá, ele viu pela primeira vez uma interface gráfica de usuário com janelas, ícones e um mouse. Jobs ficou impressionado. Aquela tecnologia era revolucionária, mas a Xerox não estava fazendo nada comercialmente com ela. Jobs se inspirou nessas ideias e elas se tornaram a base do Macintosh e, eventualmente, de todos os computadores modernos com interface gráfica, incluindo o Windows. Mas aqui está o detalhe do efeito borboleta. Jobs só conseguiu aquela visita porque um investidor da Apple conhecia alguém na Xerox. Se aquela conexão social não existisse, se aquela reunião não tivesse sido agendada, toda a evolução dos computadores pessoais poderia ter sido diferente. 28 de junho de 1914. O arquiduque Franz Ferdinand da Áustria está visitando Sarajevo. Mais cedo naquele dia, houve uma tentativa de assassinato que falhou. Ferdinand deveria ter ido embora, mas decidiu visitar os feridos no hospital. Seu motorista, porém, não foi informado da mudança de rota e fez um caminho errado. Quando percebeu o erro, parou o carro para dar ré. Exatamente em frente a uma delicatessen, onde Gavrilo Príncipe, um dos conspiradores, estava casualmente comendo um sanduíche, pensando que a missão tinha fracassado. Príncipe não podia acreditar na sorte. Sacou sua pistola e disparou, matando Ferdinand e sua esposa. Um mês depois, a Primeira Guerra Mundial começou. Uma guerra que matou mais de 17 milhões de pessoas, redesenhou o mapa do mundo, levou à ascensão do comunismo na Rússia e plantou as sementes para a Segunda Guerra Mundial. Tudo porque um motorista fez um caminho errado. Agora você pode estar pensando: tudo bem,
Esses exemplos históricos são fascinantes, mas o que isso tem a ver comigo? A resposta é tudo. Sua vida é uma série infinita de efeitos borboleta. Cada decisão que você toma, cada pessoa que você conhece, cada minuto de atraso ou adiantamento está constantemente alterando sua trajetória de maneiras que você nunca vai conseguir prever completamente. Pensa nisso. Seus pais se conheceram por acaso. Talvez sua mãe tenha decidido ir a uma festa que ela quase não foi. Se ela tivesse ficado em casa aquela noite, você não existiria. Literalmente. Você perdeu aquele ônibus e por isso começou a conversar com alguém no ponto que se tornou seu melhor amigo. Efeito borboleta. Você decidiu fazer um curso específico na faculdade, o que te levou a conhecer alguém, que te apresentou a outra pessoa, que te indicou para o emprego dos seus sonhos. Efeito borboleta. Na era da internet e das redes sociais, esses efeitos estão amplificados. Um post que você faz pode ser visto por milhares de pessoas. Uma dessas pessoas pode compartilhar com outra, que toma uma decisão baseada nisso, que afeta outra pessoa, e assim por diante. Você já parou para pensar que um simples comentário seu na internet pode ter mudado a vida de alguém que você nunca conheceu? Existem histórias reais incríveis sobre isso. Pessoas que perderam um voo que caiu, casais que se conheceram porque um deles estava atrasado e pegou um trem diferente do habitual. Pessoas que foram salvas porque um estranho teve o impulso de falar com elas exatamente quando estavam pensando em desistir da vida. A vida não é linear. Ela é como uma árvore que está constantemente crescendo em múltiplas direções simultaneamente. Cada escolha cria um novo galho, e desse galho nascem mais galhos, e assim infinitamente. O efeito borboleta levanta questões profundas sobre livre-arbítrio, destino e a natureza da realidade. Se pequenas mudanças podem gerar consequências enormes, isso significa que temos mais ou menos controle sobre nossas vidas? Alguns argumentam que isso nos dá menos controle. Se tudo é tão sensível a pequenas variações, então a maioria do que acontece está fora do nosso controle. Somos apenas folhas sendo levadas pelo vento caótico do universo, mas outros argumentam exatamente o oposto. Se pequenas ações podem ter grandes consequências, então cada escolha importa tremendamente. Cada gentileza, cada palavra, cada decisão está moldando o futuro de maneiras profundas. Isso também nos leva à fascinante teoria do multiverso. Se cada pequena diferença gera um futuro radicalmente diferente, então cada escolha que você não fez está acontecendo em uma realidade alternativa. Existe uma versão sua em outro universo que fez aquela escolha diferente, que pegou aquele voo, que aceitou aquele emprego, que beijou aquela pessoa. O efeito borboleta também nos diz algo importante sobre viagem no tempo. Sabe aqueles filmes onde alguém volta no tempo e muda uma coisinha pequena? Cientistas concordam que isso seria catastroficamente perigoso. Mesmo a mudança mais minúscula no passado criaria um efeito cascata que tornaria o futuro irreconhecível. É por isso que a maioria dos físicos acha que, mesmo se viagem no tempo for possível, mudar o passado não é. Mas é importante mencionar que o efeito borboleta, embora fascinante, tem suas limitações e é frequentemente mal interpretado. Primeiro, nem todos os sistemas são caóticos. Muitos sistemas na natureza são estáveis e resilientes. Eles absorvem pequenas perturbações sem mudanças dramáticas. Essa é uma das razões pelas quais a vida na Terra é possível. Se tudo fosse caótico o tempo todo, a vida não poderia existir. Precisamos de alguma previsibilidade. Segundo, só porque algo é caótico não significa que é totalmente imprevisível. Meteorologistas ficaram muito melhores em prever o tempo nas últimas décadas, mesmo com o clima sendo caótico.
Eles aprenderam a trabalhar dentro das limitações do caos. Terceiro, nem tudo o que acontece é resultado do efeito borboleta. Às vezes as coisas acontecem por razões óbvias e diretas. Se você não estudar para uma prova, você provavelmente vai mal. Isso não é o efeito borboleta, é só causa e efeito normal. É importante não usar o efeito borboleta como desculpa para evitar responsabilidade pelas suas ações. Então, o que aprendemos sobre o efeito borboleta e essas conexões invisíveis que governam nosso mundo? Aprendemos que vivemos em um universo infinitamente mais interconectado do que imaginamos. Que somos todos parte de uma teia gigantesca de causa e efeito, onde cada fio está conectado a todos os outros. Aprendemos que as pequenas coisas importam. Aquela ligação que você fez para um amigo que estava passando por um momento difícil. Aquele sorriso para um estranho no elevador. Aquela decisão de ser um pouco mais paciente no trânsito. Você nunca vai saber todas as consequências dessas ações, mas elas existem, se propagando pelo tecido da realidade como ondas em um lago. O efeito borboleta nos ensina humildade, nos mostra que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda há muito que não podemos prever ou controlar. Está tudo bem, mas também nos ensina esperança. Porque se pequenas ações podem mudar tudo, então você tem poder, mais poder do que imagina. Cada escolha que você faz está moldando não só o seu futuro, mas potencialmente o futuro de incontáveis outras pessoas. Você é uma borboleta, e cada bater de suas asas ressoa através do tempo e do espaço. A pergunta não é se você está criando efeitos borboleta. Você está constantemente, queira ou não. A pergunta é: que tipo de ondas você quer enviar para o universo? E você já experimentou um momento de efeito borboleta na sua vida? Uma pequena decisão que mudou tudo? Compartilha aí nos comentários. E se você quer explorar mais mistérios fascinantes da ciência e da filosofia, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque sabe, o simples ato de você clicar naquele botão vermelho pode criar um efeito borboleta que, bem, nunca vamos saber exatamente onde pode levar. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Até o próximo vídeo.